E aí, amores? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, olha a gente aqui de novo, hein? Para bater um papo. Olha, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês é que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem os sininhos para receber notificação quando a gente fizer vídeo novo, que a gente vai estar sempre fazendo por agora, tá? E clica no joinha, porque tudo isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? E outra coisa é que se esse vídeo fizer sentido pra você, e você achar relevante para a vida de outras pessoas, compartilha também com amigos, familiares, enfim, as pessoas que você ama e que você acha que esse vídeo pode fazer uma diferença na vida delas, tá bom? Gente, o que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, mais uma vez abrir aqui meu coração, dividir um pouco das experiências que eu tenho vivido, é sobre o sentimento de incapacidade. Recentemente eu tenho mergulhado um pouco em mim, um pouco não, muito em mim, mergulhado também em Deus e tentado entender qual é o meu propósito, né? Para que eu fui criada, firmar minha identidade, a identidade com a qual Deus me criou. E eu comecei a perceber que esse sentimento em mim, sabe? Esse sentimento de incapacidade, porque eu sabia que eu tinha que fazer algumas coisas, eu comecei a ter desejo de fazer algumas coisas, de viver algumas coisas, e eu não tinha em mim esse sentimento de que eu podia, de que eu ia conseguir. Tudo isso também está um pouco ligado ao medo, que a gente já falou no outro vídeo, né? E a necessidade de aprovação das pessoas, está tudo muito interligado, mas enfim, eu comecei a identificar em mim esse sentimento de incapacidade, né? Eu sigo algumas mulheres no Instagram e mulheres também da minha vida que eu admiro, que eu tenho como referência, né, na área de espiritualidade, empreendedorismo, comportamento. São mulheres que me influenciam positivamente. E eu sempre achei fantástico a influência que elas causavam na vida de outras pessoas, de outras mulheres, inclusive na minha vida. Eu sempre admirei e às vezes até pensava assim, nossa, como deve ser gratificante, como deve ser você perceber que você está fazendo bem para outras pessoas, que você está influenciando, ajudando, encorajando outras pessoas, outras mulheres, né, a perceberem a própria força, a terem uma autoestima melhor e, sabe, a enfrentar desafios. Eu achava isso o máximo. E até tinha essa vontade, esse desejo também de influenciar pessoas, de causar de deixar uma marca boa na vida das pessoas, né? Mas eu me senti sempre incapaz. Na verdade, eu sempre pensei assim que isso não era pra mim, né? E eu comecei pensar sobre isso ultimamente, né? Pensando muito sobre a minha identidade, sobre o meu chamado. E eu comecei a entender que, na verdade, assim, primeiro eu me fiz uma pergunta, né? Eu me perguntei assim, o que essas mulheres têm que eu não tenho, né? Por que essas mulheres conseguem deixar essa marca tão positiva, influenciar tão positivamente outras mulheres, inclusive a mim mesma? Por que eu acho que eu não sou capaz? O que a gente tem de diferente que torna elas capazes e a mim não capaz, digamos assim, né? E eu comecei a perceber, primeiro eu entendi que, na verdade, nós não temos nada de diferente, né? Na verdade, a diferença principal, a diferença principal era a coragem que elas tiveram de aceitar que aquele era o propósito de Deus para elas, o chamado, de enfrentar, né, seus medos, de enfrentar a opinião alheia sem se importar, a coragem de errar, porque é errando que a gente aprende, a coragem de se expor, enfim. E essa era uma das diferenças, na verdade, essa era uma das diferenças que eu coloquei, porque eu não estava tendo essa coragem, né? E eu comecei a entender que, na verdade, nós somos iguais, né? Elas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus, assim como eu fui. Então, as mesmas potencialidades que elas tinham, eu também tinha, porque eu também fui criada à imagem e semelhança de Deus e Ele colocou essas mesmas potencialidades em mim, né? Nós provavelmente vamos ter habilidades diferentes, modos de pensar, de falar, de agir diferentes, vamos ter também muitas semelhanças, mas eu fui criada da mesma matéria, digamos assim. Foi Deus que me criou também. Então, na verdade,
A gente não é diferente, elas não estão um patamar acima, elas não são super mulheres. Não, nós somos gente de carne e osso, mulheres iguais, mas elas tiveram essa coragem de assumir o chamado que elas tiveram e de seguir em frente. E eu não tinha tido essa coragem, né, até então. E a outra coisa que eu comecei a entender é que eu não estava. Não é, eu não, a capacidade não está em mim, né? E não está nessas mulheres. Na verdade, a capacidade quem dá é Deus, é Ele quem capacita. Sem Ele, realmente eu não sou capaz de fazer nada, né? E elas também, provavelmente, sem Ele, não seriam capazes de fazer nada. Eu comecei a entender que é Ele que capacita. Se foi Ele que chamou, é Ele que vai capacitar. E a Bíblia, ela tem diversas histórias, né? Onde Deus chamou homens para fazer grandes coisas e Ele os capacitou. Homens que não se sentiam capazes, né? Moisés, quem conhece a história de Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito, quando Deus foi chamar Moisés, Moisés não queria ir, ele não se achava capaz de ir, né? E Deus falou: vai, porque quem está com você sou eu. O grande eu sou, é Deus, sou eu que vou estar com você. Então você não precisa ter medo. Se eu estou te chamando, você tem que ir e fazer aquilo que eu estou te mandando fazer. Não importa se você não se acha capaz, quem vai te capacitar sou eu. E Moisés foi. E a história a gente conhece, né? Se você não conhece, comenta aqui embaixo que eu faço questão de contar ela para você. E eu comecei a entender isso, que na verdade a capacidade realmente não estava em mim, como não estava nessas mulheres que eu admirava. A capacidade está em Deus e é Ele que ia me capacitar, né? Lá em João, no texto que Jesus vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mais embaixo, eu vou deixar o texto depois aqui na descrição do vídeo para vocês, mais embaixo, Jesus vai dizer que se nós o conhecêssemos e conhecêssemos o Pai, nós faríamos obras ainda maiores do que as que Ele fez. Gente, a gente não entende, a gente não compreende a força desse texto, né? A gente lê, passa batido, mas a gente não entende o que é fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus revolucionou o mundo. Ele é a pessoa mais conhecida do mundo e ele viveu há mais de 2000 anos atrás. E ele diz lá com todas as letras que se nós o conhecêssemos, nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Então eu comecei a entender isso, e isso tem me dado força para caminhar, tem me dado força para buscar o meu propósito. Gente, a gente veio para esse mundo com o propósito de adorar a Deus, de viver para Deus e de servir pessoas. Foi para isso que ele nos chamou, para servir o outro, para viver para pessoas, né? Viver para ele em primeiro e servir pessoas. E a gente fica com medo, eu ficava com medo de servir porque eu não me achava capaz. E eu tenho entendido, Deus tem me ajudado a entender isso. Eu não preciso não me sentir capaz, eu tenho que entender que eu preciso fazer o que Ele me chamou para fazer. E aí Ele vai me capacitar no caminho, no caminhar, Ele vai me capacitar. Então eu tenho caminhado nessa dispensação, né? Embora muitas vezes bate aquele gelo na barriga, aquele frio na barriga e eu realmente não me ache capaz, mas eu sei que ele vai me capacitar. Eu sei que nele eu sou capaz. Então, isso tem dissipado muitos dos meus medos, né? Muitas das minhas inseguranças eu tenho conseguido superar. E eu te convido hoje a fazer também esse exercício de se perguntar por que fulano é capaz de fazer isso e eu não me acho capaz, né? Começa a se perguntar, porque quando a gente começa a se fazer perguntas, a gente se obriga a pensar nas respostas e aí a gente vai vendo que não tem sentido isso que a gente está pensando, né? E a outra coisa que eu te convido é realmente conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, porque nós podemos fazer obras maiores do que as que Ele fez, se a gente conhecer o Senhor. Então eu te convido a isso, que é o que eu tenho tentado, né? Que é o que eu tenho tentado não, eu tenho conseguido, eu tenho experimentado, conhecer o Senhor, entender o que Ele quer de mim, para fazer, não reter nada que Ele tem me dado, não reter o conhecimento, não reter a experiência que eu tenho tido com Ele, mas de transbordar para a vida de outras pessoas, caminhar, e no caminho Ele vai me capacitando, Ele vai me mostrando o que eu tenho que fazer, e vai me capacitando, vai me encorajando, vai me dando ousadia. E é isso, eu queria abrir isso aqui com vocês hoje, porque é uma coisa que tem feito uma diferença enorme na minha vida, eu entender isso, né, que
As outras pessoas não têm nada de especial, né? De diferente de mim. Elas foram também criadas à imagem e semelhança de Jesus, de Deus. E tem nós todos, eu, você que também se sente incapaz, todos temos os mesmos potenciais. O que a gente precisa é não temer, andar, ir adiante, e o Senhor vai nos capacitar. Se a gente estiver vivendo debaixo da vontade, do propósito dele, ele vai nos capacitar. A gente não precisa ficar inseguro, a gente não precisa ficar se achando menos, ele vai nos capacitar. Né? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. E mais uma vez eu digo, se esse vídeo fez algum sentido para vocês, se você acha que ele vai trazer crescimento, vai acrescentar para a vida de outras pessoas, manda, compartilha com essas pessoas, tá? Pega o link aqui, compartilha no WhatsApp, enfim. E vamos continuar aqui crescendo juntos, tá bom? E eu espero seus comentários aqui embaixo para dizer o que você achou, se você concorda, se você não concorda, os pontos que você discorda. Enfim, vamos bater esse papo, vamos fazer essa interação aqui e a gente vai crescendo junto, vai se ajudando, vai se encorajando, tá bom? Um beijo para vocês.